Você pode não estar entendendo o que você está passando hoje, mas fará todo o sentido muito em breve. Muito em breve, você vai viver um milagre tão grande, mas tão grande, que você vai olhar e dizer: meu Deus, será que eu estou sonhando? Sabe aquele ditado popular: ei, me belisca aqui para ver se eu estou sonhando? Vai acontecer algo tão especial e tão lindo na tua vida, que você vai pensar: parece que é um sonho, mas na verdade não é um sonho, é realidade. Realidade. O milagre vai virar realidade. A bênção vai virar realidade. E todo o sofrimento que você já passou na vida vai se converter, se transformar em bênçãos na sua história. Creia de todo o coração e digita a frase aqui nos comentários: eu creio. Só escreve isso: eu creio. Se você toma posse desta palavra, pelo amor de Deus, coloca nos comentários esta frase simples e poderosa, essa frase que incomoda as trevas, essa frase que expulsa os demônios, essa frase que faz estremecer o inferno inteiro. Eu creio, porque quando cremos, o milagre acontece. Quando cremos, nós contemplamos a glória de Deus e você contemplará a glória de Deus na sua vida. E é sobre isso que vamos falar na manhã de hoje. Esta oração é muito importante você escutar até o final. Tem muita coisa de Deus que eu preciso revelar para o teu coração dentro da Bíblia. Amém? E eu quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia na presença do Espírito Santo da verdade, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas de Deus. Está começando a nossa poderosa oração da manhã para começar o dia com força total, com ânimo total, para começar o dia com a fé renovada na presença de Deus. Como vai vocês? Vocês vão bem? Como é que vai você? Espero que você esteja bem. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar poderosamente conosco. A revelação bíblica no seu coração. Que a paz do Senhor seja conosco hoje e sempre. Dito isso, com o coração repleto de fé e de esperança, vamos conversar com Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Nós te amamos com todas as nossas forças. Espírito Santo, nós te amamos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer por mais um dia. Queremos te agradecer porque a tua palavra é verdadeira. Queremos te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que esse dia seja um dia acima da média, que esse dia seja um dia nota 10, um dia repleto de saúde, de vitórias, um dia abençoado, um dia bom, um dia de boas notícias, um dia de amizade, confraternização, de união entre as famílias. Que o Senhor conceda um dia produtivo. Quem trabalha com vendas, quem trabalha com serviços, que o Senhor traga muitos clientes, que o Senhor prospere, que o Senhor abra as portas. Aqueles que trabalham com viagens, que o Senhor guarde eles nas estradas. Aqueles que trabalham em pequenos, médios ou grandes comércios, que o Senhor prospere cada vez mais e mais o fruto das nossas mãos, que aonde as nossas mãos tocarem, não seja as nossas mãos, mas seja as tuas mãos tocando junto com a gente. Deus, nós te pedimos humildemente essa bênção sobre nós. Eu apresento a todos que acompanham esse canal, aos inscritos desse canal, que o Senhor abençoe essas ovelhas que o Senhor colocou sobre os meus cuidados.
Que o Senhor abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós consagramos este dia para o Senhor. Mais uma vez consagramos esse mês, consagramos essa semana. Independente, Senhor Deus, de qualquer coisa, nós consagramos tudo para Ti. O nosso ser, as nossas emoções, nós consagramos para o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Deixa eu falar algo de Deus muito importante para o teu coração. Preste bem atenção no que Deus vai falar contigo através desse humilde servo, desse instrumento vivo do poder de Deus que está aqui, olhando para você agora. Você não está aqui por acaso, você não me conheceu por acaso. Deus nos uniu. Vou repetir mais uma vez, Deus nos uniu aqui nessa aliança de oração. E eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a todos que me acompanham há muitos e muitos anos. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Preste bem atenção no que eu preciso te entregar nessa manhã, porque eu sei que existem corações que precisam muito ouvir essa palavra. Essa aqui é uma palavra, sabe aquelas palavras que chegam na hora certa? É essa palavra que eu vou te entregar nessa manhã. Redobre sua atenção. Você já passou por um momento na sua vida que você já perguntou para Deus: por que Deus? Por que o Senhor permitiu que certa coisa acontecesse? Por que o Senhor permitiu que aquela porta se fechasse? Por que o Senhor permitiu que aquele acontecimento ocorresse? Eu imagino que existem muitas pessoas que já se perguntou para Deus o porquê. Por que eu vivi aquele momento? Por que eu passei por aquela situação? E quando nós passamos por certas situações, eu acredito que todo escolhido de Deus, isso aqui é muito forte que eu vou falar agora, todo escolhido de Deus, toda escolhida de Deus, em algum momento da vida, vai perguntar para Deus, mas não é aquela pergunta de desafiar Deus, não é essa pergunta, é uma pergunta humilde, uma pergunta sincera. Por que o Senhor permitiu que aquela situação, que aquele problema, que aquela dificuldade acontecesse na minha vida? E tem pessoas me ouvindo agora, me revela a Deus, que por esses dias você se perguntou por quê? Por que você está vivendo assim? Por que está vivendo nessa situação? Por que isso está ocorrendo com você? E não há nada demais a gente perguntar o porquê para Deus. E se você perguntou porquê para Deus, se você perguntou por esses dias, se você é essa pessoa, ou se você já fez essa pergunta para Deus, Deus te trouxe aqui para te esclarecer essa questão, biblicamente falando. Vamos para a Bíblia? A Bíblia tem a resposta para essa pergunta. E Deus me deu aqui a resposta dentro da palavra, e eu vou ler o versículo e vou explicar o que Deus quer falar com você nesse versículo aqui, que Deus nos entrega nesta manhã. E o versículo é esse, João, capítulo 13, verso 7. João 13, 7 diz assim: Jesus respondeu, olha só, preste bem atenção nisso. Respondeu Jesus. O texto não fala, falou Jesus. Então aqui é uma resposta que Jesus está dando a Pedro, mas está dando para todo mundo que está ali, principalmente para nós. Depois de muitos e muitos e muitos anos, isso que Jesus falou com Pedro está chegando até nós como resposta também. E olha só a resposta de Jesus, e essa resposta de Jesus serve para nós. Ele responde assim: respondeu Jesus e disse-lhe:
O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Tem duas revelações aqui que eu preciso te entregar. Número 1, a palavra respondeu, que se completa a frase, respondeu Jesus. Em primeiro lugar, primeira revelação, Deus tem resposta para nós. Ninguém passa por uma luta e Deus vai ficar em silêncio por toda a vida. Todas as pessoas que passam por uma prova, uma dificuldade, uma decepção, tem pessoas me ouvindo aqui agora, me revela Deus, que você passou decepções amorosas. Alguém pode falar, mas pastor, são tantas pessoas te ouvindo agora, mas eu preciso falar o que Deus está ministrando ao meu coração a falar. Eu sei que é óbvio que existe alguém nessas condições, mas a verdade precisa ser dita. Você que passou por decepção sentimental, decepção amorosa, decepção com amizades, decepção até com familiares, me revela Deus aqui nesse momento. Se Deus está me direcionando para esta fala, é porque tem pessoas nessas condições precisando ouvir essa resposta. Decepção com patrão, decepção com amigos de trabalho, decepção com familiares. Tem pessoas que até decepção passou na igreja. Dentro da igreja, passou decepções por líderes religiosos. E eu não sei por que Deus está me levando para falar sobre decepção. Eu acredito que tem alguém que está precisando muito ouvir isso aqui. Mas Deus está falando com você. A decepção veio da terra, mas não veio do céu, porque Deus não decepciona ninguém. E Deus está trazendo resposta para você. Deus, ele pode ter passado muito tempo em silêncio contigo e você não estava conseguindo compreender bem o que Deus estava falando. Mas Deus quer deixar de forma muito cristalina, de forma muito clara, o que Ele quer direcionar ao seu coração. E Deus está falando assim: a resposta chegou para você. A resposta chegou para você. Deus não vai deixar ninguém sem resposta. Deus não vai deixar ninguém. Existe alguém que entrou nesta oração carente de uma resposta, necessitada e necessitado de uma resposta, e Deus manda dizer para o teu coração que tudo que você viveu e está vivendo é a construção de um grande testemunho de milagre. Se Daniel foi parar na cova dos leões, quando ele saiu, ele teve um testemunho. Quando aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo, quando eles saíram, eles tiveram um testemunho. Quando Davi enfrentou o gigante, quando ele venceu aquela luta, ele tinha um testemunho. E eu poderia multiplicar aqui, falar de Abraão, falar das curas que Jesus fez, multiplicar os exemplos das pessoas que passaram por um momento difícil e depois daquele momento difícil veio a vitória, veio a recompensa, veio o milagre, e agora essa pessoa tinha um testemunho para contar. Se eu pudesse pegar esse microfone aqui, e colocar nas mãos do cego Bartimeu, o cego Bartimeu iria dizer da seguinte forma: eu era cego, encontrei Jesus e Ele me curou, e hoje eu estou vendo, estou enxergando para a glória de Deus. Se eu pegasse esse microfone aqui, e desse nas mãos da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava enfermo, ela pegaria esse microfone e diria: antes eu passei uma prova muito grande, passei 12 anos de enfermidade, 12 anos sangrando,
mas hoje encontrei Jesus e estou curada. Eu poderia multiplicar os exemplos de diversas curas que Jesus realizou. Eu poderia contar o exemplo da sogra de Pedro, que estava com muita febre. Jesus tocou e ela foi curada. E ela poderia pegar esse microfone e dizer: eu estava com a febre muito alta, Jesus entrou na minha casa, tocou nas minhas mãos, me levantou e a febre desapareceu. O que eu quero te explicar é que, para ter um testemunho de vitória, precisa ter uma luta. Porque o que é uma vitória? Grave bem essa frase. O que é uma vitória? Uma vitória é uma guerra que foi vencida. Uma vitória é uma luta que foi vencida. Uma vitória é uma batalha que foi vencida. Então, para existir vitória, tem que existir a luta. Para existir vitória, tem que existir a batalha. Se tu estás passando na batalha, isso é um sinal que tem vitória. Então não existe vitória sem batalha. Então a batalha que você enfrentou, a batalha que você está enfrentando, faz parte da sua história, faz parte do seu testemunho. Existem pessoas que já podem contar o testemunho: eu estava na luta e agora toda a vitória. Esse é o meu testemunho. E tem pessoas que estão hoje na luta, mas Deus manda dizer para o teu coração: a vitória vai chegar em breve. Toma posse desta palavra. Você não está ouvindo isso aqui à toa, você não está ouvindo isso aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para ter esse particular contigo. Deus te trouxe aqui para falar face a face com você. Deus te trouxe aqui para falar contigo e Ele está falando. Tu estás na prova, tu estás na luta, mas tu viverás vitórias, tu viverás milagres e terás um testemunho poderoso para contar na minha presença. Então Jesus respondeu. Deus tem resposta para nós. E ele disse assim, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora. Observe bem essa revelação, segunda revelação do texto. O que eu faço, você não sabe agora, mas tu o saberás depois. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Olha só o que Jesus está dizendo para Pedro e consequentemente dizendo para nós. Jesus está falando assim: olha, o que eu estou fazendo hoje na tua vida, você pode não estar entendendo, mas você vai entender depois. Sabe aquele dia que a gente quer fazer uma faxina geral em casa? Eu já até falei sobre essa parábola aqui. Vou falar mais uma vez porque Deus está me direcionando para falar. Sabe aquele dia que a gente fala assim: hoje eu vou fazer uma faxina geral nessa casa. Aí você pega vassoura, pega desinfetante e começa a jogar água, começa a puxar um sofá de um lado e vai varrendo, tirando a poeira. E você puxa a geladeira e abre as gavetas e vai pegando os papéis para ver quais são os papéis que são importantes e os papéis que não são importantes. Aí você começa a abrir as gavetas do guarda-roupa. Você vai entender o que Deus quer falar. Aí você abre as gavetas do guarda-roupa. É faxina geral, minha amiga. É faxina geral, meu amigo. E aí você está abrindo as gavetas. Aí quando pensa que não, você percebe que é poucos papéis que lhe servem e o restante nem precisava mais. Era conta antiga que não precisava mais guardar. Quando pensa que não, tem um saco cheio de papel que nem tinha mais importância. Faxina geral em casa é assim. E aí você começa a limpar, arrumar e de repente a campainha toca. E de repente alguém bate na porta da tua casa e diz: ô de casa. Aí você atende, é um familiar seu, alguém relevante para você, e você fala: nossa, estou recebendo visita agora.
a casa está em processo de limpeza, então as coisas estão meio bagunçadas porque eu estou arrumando a casa, e chegou agora uma bendita de uma visita, e como eu não posso dizer não, né, vou aqui atender, vou saber o que é. E aí a pessoa insiste, não se preocupe, eu vou entrar assim mesmo. Aí de repente a pessoa entra na sua casa e vê a casa toda bagunçada. E a pessoa olha para um lado, olha para o outro e tá, e você olha assim e diz assim, olha, não repare a bagunça não. Não é assim que a gente fala? Não repare a bagunça não, viu? É porque eu estou arrumando a casa. E a casa está assim, de cabeça para baixo, porque é a faxina geral. É assim ou não é? Pastor Bruno, o que o pastor quer falar com isso? Entenda o mistério. Deus é o dono da casa. E quem é a casa? A casa sou eu e você. Preste bem atenção no que Deus quer falar. E tem vezes que Deus pega essa casa aqui, ó, que é eu e você, e Deus, que é o dono da casa, que é o dono da gente, a Bíblia diz que nós somos casa de Deus. E aí Deus olha assim e fala, vou fazer uma faxina geral em você, que é minha casa. Então Deus começa a fazer uma faxina geral, e essa faxina é para o nosso bem. Ele começa a organizar os nossos sentimentos, organizar as nossas emoções, organizar os nossos pensamentos. Então Deus começa a colocar ordem, assim como nós desarrumamos para arrumar em uma faxina geral. E quem está de fora pensa, a casa está desarrumada, mas na verdade você está jogando para fora aquilo que não presta mais. Você está fazendo uma faxina geral na sua casa. Então quem está do lado de fora não entende o que você está fazendo, mas você que é dono da casa sabe o que está fazendo. Da mesma forma é Deus. Deus é o dono da casa, a nossa vida. Então Deus está fazendo uma faxina geral, colocando em ordem os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vida. Deus está colocando as coisas em ordem, colocando as coisas em ordem. É aí que explica esse versículo aqui, ó. Preste bem atenção. João 13:7. O que eu faço, não sabes tu agora. O que eu estou fazendo agora, essa faxina geral que eu estou fazendo agora, essa mudança na tua vida, essa transformação na tua história, isso que eu estou fazendo agora na tua vida, você não está entendendo, mas eu sou o dono da casa, diz o Senhor. Eu sei o que estou fazendo. Eu tiro daqui e boto lá. É Deus arrumando a casa. Eu sei o que eu estou fazendo. Então você não está entendendo o porquê uma porta se fechou. Você não está entendendo porquê aquela situação aconteceu. Você não está entendendo porquê certas pessoas se afastaram de você. Você não está entendendo porquê aquilo se atrasou, aquilo não conseguiu sair da forma que você planejou, aquele relacionamento não deu certo, ou aquela circunstância não foi favorável, e você pode não estar entendendo o porquê, o para quê, o motivo, a razão de certas coisas estarem acontecendo na sua vida, mas Deus manda dizer para o teu coração, você pode não estar entendendo agora, mas Deus manda dizer assim, não te preocupas, porque eu, o Senhor, sei o que estou fazendo na tua vida. Você pode não estar entendendo porque você conhece o presente, mas eu, o Senhor, conheço o futuro e sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você. Ah, pastor, aquela porta se fechou. Deus tem uma porta maior. Ah, pastor, aquela situação não deu certo. Deus tem algo melhor para fazer. Ou Deus tem algo para nos ensinar, para nos direcionar, para nos amadurecer. Enfim, Deus tem múltiplas formas de realizar as suas operações milagrosas. Então, Jesus está dizendo, Jesus está respondendo e dizendo, o que eu faço não sabes, o que eu faço não o sabes tu agora,
mas tu saberás depois. Quer ver um exemplo aqui? Que é um exemplo muito perfeito para se encaixar nessa mensagem. José. De forma bem resumida, os irmãos de José têm inveja de José. José tem uma túnica colorida. Deus revela sonhos para José. Então os irmãos de José, com inveja de José, pegam José. José, filho de Jacó. Abraão, Isaque, Jacó e José. Então pegam José e jogam dentro de uma cisterna vazia. E depois vende José para um grupo de pessoas que vendiam escravos. José vai parar lá no Egito como escravo. Depois de lá de escravo, é aquela situação que piora ainda mais. Então ele vai descer agora para a prisão, injustamente. Agora pensa comigo, a vida de José estava boa demais. De repente, os irmãos de José jogam ele na cisterna. De repente, José vira escravo. De repente, José está dentro da prisão. E de repente, José agora é rei. José agora é governador. De presidiário, de escravo, se torna governador na terra do Egito. E é honrado por Deus, abençoado por Deus. No começo, José não entendeu. José não entendeu porque foi vendido pelos próprios irmãos. José não entendeu porque foi colocado como escravo. José não entendeu porque estava dentro de uma prisão. Mas quando José se tornou governador na terra do Egito, e quando ele alimentou a família dele, que precisou dele lá na frente, aí José entendeu o porquê ele passou por tudo aquilo. Ele passou por tudo aquilo para que lá na frente ele pudesse ser um governador na terra do Egito. Ou seja, todo o sofrimento, todas as lutas que José passou, foi a construção da vitória de Deus lá na frente, na vida dele. Deus manda dizer para você, sim, para você que está aí do outro lado dessa tela, ovelha que Deus colocou aqui nesse canal, Deus manda dizer para o teu coração: você pode não estar entendendo o porquê de certas coisas terem acontecido, mas Deus me ordena a dizer para o teu coração, para a tua alma: fica tranquilo, fica tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. E o desfecho dessa história será milagre, será vitória na tua vida. Meu Deus, estou todo arrepiado aqui na unção de Deus. Um arrepio bom, viu? Um arrepio espiritual. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas boas, Deus tem coisas melhores, Deus tem bênçãos, Deus tem vitórias para aqueles que passam pela prova. Está passando pela prova? Descansa teu coração, o testemunho vai ser grande. Amém? O que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. É na força desta fé, na força dessa resposta que Ele te entrega hoje. Descansa o teu coração e vamos orar. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você, te ajudar. Eu quero pedir para Deus te dar muita força e preparar o teu coração para aquilo que vai vir. Pastor, o que é que vai vir? Vai vir um milagre e uma bênção muito grande para a tua vida, e o teu coração precisa estar preparado para o tamanho da vitória que vai ser consolidada na tua vida. Algo tão grande que vai acontecer, tão poderoso, e o nosso coração precisa estar preparado para as maravilhas que o Senhor destinou para as nossas vidas. Amém? Oremos mais uma vez para concluirmos a nossa oração da manhã. Pai Santo, Deus amado e eterno, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é real, a Tua palavra é resposta, e os nossos corações se alegram na Tua palavra, os nossos corações se acalmam na Tua palavra, os nossos corações aumentam a fé na Tua palavra, os nossos corações são fortalecidos pela Tua palavra, que é a divina revelação de Deus para os nossos corações. A Tua palavra, Senhor, nos confirma. Eu quero apresentar a todos que aqui estão nesta oração, carentes
de uma bênção, de uma força extra para conseguir suportar e superar todas as pressões da vida. Eu apresento a vida da tua filha, do teu filho, que precisa da tua misericórdia, do teu socorro, da tua força. Deus, anima, fortalece, renova as forças, renova as energias espirituais, para que essa pessoa possa prosseguir com clareza na missão que o Senhor deu, para que essa pessoa possa prosseguir na força e no poder de Deus. Nós intercedemos, nós oramos, nós te pedimos pelo privilégio do dom da vida, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã orando e buscando a tua presença. Em nome de Jesus, o teu Filho, traz o teu cuidado, o teu amor, a tua graça, a saúde para o corpo, a saúde para a alma. Traz, ó Senhor, as chuvas das tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada família. É isso que nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. E graças a Deus. Envia esta oração, que é resposta de Deus, para mais pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha para mais alguém. Coloca nos status do seu Instagram, do seu WhatsApp, para que outras vidas possam também receber desta fé. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um bom dia na presença do Senhor. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.